Opa, e aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso querido canal Filosoféia. Se você gosta do Filosoféia, compartilhe, reverbere, se inscreva, ative as notificações, faça isso daqui chegar em mais gente, porque conhecimento se multiplica dividindo, certo? E se você não gosta também, é bom que você comente, né? Porque daí isso daqui ajuda a reverberar via algoritmo e faz isso daqui chegar em mais gente também, né? Tem uns cabeça de bagre que ficam enchendo meu saco nos comentários e eles prestam um grande serviço a esse nosso humilde canal de esquerda que é o Filosoféia, onde a gente fala de política, filosofia, sociologia, e história e etc, etc. E hoje a gente está aqui, né, para falar sobre algo simples, tirado desse livro, tá? O Capital, livro que muita gente fala a respeito, mas sequer leu um parágrafo disso daqui, né? E a gente está aqui para falar assim: será que você é um capitalista? Né? Porque muita gente fala, pô, eu sou capitalista. Será? Então vamos entender se você é capitalista ou se você é um capitalista sem capital, né? O que a grande maioria das pessoas, na verdade, se considera capitalista, mas é capitalista, aspas, sem capital, né? O negócio é o seguinte, ó. O salário alto não te torna capitalista, entendeu? Então 20, 30, 50 mil reais por mês não te torna capitalista por quê? Quem define se você é capitalista ou não é o tamanho do seu salário, mas sim a sua relação com o trabalho e com os meios de produção, né? É uma coisa básica, tirada daqui da obra de Karl Marx, O Capital. É assim, ó. Capitalista é aquele que detém os meios de produção. Isso significa que a pessoa possui, né, ou controla as ferramentas, as máquinas, os equipamentos, as terras, os prédios, as plataformas digitais, os sistemas, enfim, tudo aquilo que é necessário para produzir bens ou serviços em larga escala, né? Mais do que isso, o capitalista é quem consegue viver sem precisar vender a sua força de trabalho, né? Sem precisar vender o seu próprio trabalho. Ele vive do lucro gerado pelo trabalho dos outros. É isso que é ser um capitalista, entendeu? Então, assim, o capitalista, ele coloca o capital. E o que é capital? Aqui em Karl Marx, é tudo aquilo que é investido para gerar lucro, tá? Então, o que é o capital? Dinheiro, máquinas, estruturas. O que o capitalista faz? Ele coloca o capital, dinheiro, máquinas, estruturas e etc, etc, e contrata pessoas para trabalhar para ele. E ele paga um salário, seja um salário mínimo ou seja um salário de 50 mil reais. Lembrando que com 50 mil reais você não compra um vestido da Christian Dior, né? É sempre bom lembrar onde a gente está. E ele paga esse salário, seja mínimo ou seja um salarião de 50 paus, mas ele fica com a maior parte do valor, tá? Que é gerado pelo trabalho coletivo, entendeu? O lucro vem justamente da diferença, né, entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe como salário. Qual que é o nome disso? Mais-valia. Tá aqui, ó. Tá? Se você quiser entender, vai ler isso daqui antes de achar que você sabe disso daqui e sair falando aí uma infinidade de bobagens, como por exemplo ficar defendendo bilionário na internet, né, achando que o cara tá lá por mérito próprio e etc, etc, tá? Agora, quem vende o seu trabalho para poder viver, independentemente do valor que recebe, é da classe trabalhadora, entendeu? Então, assim, o que é importante você pensar? Se você acorda todo dia, vende as suas horas de vida, vende o seu conhecimento, a sua energia física ou mental, em troca de salário para poder pagar suas contas, você é trabalhador, né? Não importa se você é médico, engenheiro, advogado, etc, etc. Operador de máquinas, né?
enquanto a sua sobrevivência depender da venda da sua força de trabalho, seja ela braçal, seja ela técnica ou intelectual, como é meu caso, você continua sendo da classe trabalhadora, entendeu? Você não vive do capital que você possui, até porque você não possui o capital. É uma questão simples, é isso que o Marx explica de forma bem didática, tá? Você vive do que o mercado, né, está disposto a pagar pela sua força de trabalho. Mercado, esse sim, controlado pelos capitalistas e não por você, entendeu? Por você que é da classe trabalhadora. O médico que ganha 40, 50 mil reais por mês e o auxiliar de limpeza que ganha 1.500, 2.000 reais, eles estão, sob o ponto de vista de classe, no mesmo lado, segundo Marx, né? Porque os dois precisam vender seu trabalho para sobreviver, entendeu? A diferença aqui é só o preço que o mercado paga, tá? Mercado controlado pelos capitalistas, o preço que o mercado paga por habilidades diferentes, entendeu? Formação, né? Habilidades diferentes, formação, experiência ou escassez de oferta, tá bom? Mas a relação fundamental é a mesma, entende? Médico, advogado, engenheiro, auxiliar de limpeza, essas pessoas vendem a sua força de trabalho. Professor, né, vende a sua força de trabalho e não controla os meios de produção, entendeu? É uma conta simples que a gente faz, é uma correlação de forças que você tem dentro do sistema capitalista. O verdadeiro capitalista, ele pode até trabalhar, né, entre aspas, mas ele não trabalha para sobreviver. Entendeu? Ele não trabalha para se manter, entende? Se ele parar de trabalhar amanhã, o dinheiro continua entrando através de negócios, através de ações, através de investimentos, né? Através das propriedades que ele possui, entendeu? E das empresas que ele possui, né? Então, uma coisa interessante é assim, o fluxo de renda de um capitalista não depende da venda diária do seu suor ou do seu cérebro, né? Por isso, tá? Alguém que assim, o cara tem uma empresa pequena, entendeu? Alguém que tem uma empresa pequena, mas que ainda trabalha nela todo dia, fazendo o mesmo que os funcionários, e muitas vezes, no começo, tirando até menos do que os funcionários, né? Ele não é capitalista. Ele está mais próximo de um trabalhador autônomo, né? Ou de um pequeno empresário que ainda vende muito do próprio trabalho, entende? Só quando a empresa cresce, tá? A ponto do cara conseguir viver confortavelmente apenas com o lucro, né? Com o lucro, sem ter que trabalhar, sem precisar estar lá todo dia, vendendo sua força de trabalho, é aí que ele passa para o lado do capital, tá? Então, assim, é uma questão muito simples da gente entender, ó. Vamos resumir aqui, para terminar essa nossa conversa em menos de 10 minutos, para você nunca mais se achar um capitalista se você não tiver o capital. Classe trabalhadora. Quem vive vendendo a força de trabalho, seja ela por 1.500 ou seja ela por 50 mil. Vendeu força de trabalho, você pertence à classe trabalhadora, tá? E classe capitalista. Quem é o capitalista? É aquele que vive do capital que possui, né? Ou seja, quem detém os meios de produção e extrai lucro do trabalho alheio por meio da mais-valia. Beleza? Espero que tenha sido esclarecedor. Muito obrigado pela sua presença, paciência e audiência aqui no Filosofia. Até uma próxima. Tchau.